Olá, boa noite. Vamos começar mais um trabalho do programa Mais Consciência e hoje nós vamos comentar assim, não é? Nós estamos vivendo um tempo de muitos desafios e a pergunta é: nós conseguiremos sair inteiros desse período? Nós queremos sair inteiros? Então, por isso que a gente vai falar sobre poder interior e nos remeter a uma série de reflexões. Oi, Adriana, bem-vinda. Uma série de reflexões que podem nos ajudar a nos tornar mais fortes, né? Mais atentas, pessoas mais atentas, mais firmes e muito bem direcionadas diante de todas as coisas que vêm acontecendo conosco em nosso país e também na Terra, né? Em todas as nações, porque esse é um período muito rico, na verdade. E nós só estamos sendo testados porque nós precisamos dar uma resposta definitiva em que lado que nós vamos ficar. Então vamos falar de poder interno, né? Poder interior, que é essa coisa mais linda que está à nossa disposição, essa coisa maravilhosa que vai nos levar aonde nós tivermos vontade de chegar. Porém, é preciso que a gente conheça esse poder interior, saiba, né, como ele funciona, porque uma coisa é certa: se ele é intrínseco à nossa natureza, então 24 horas por dia está à nossa disposição. E entender isso, confiar nisso, experimentar isso, é o nosso desejo e a nossa vitória, não é? Então a nossa vitória consiste em escolher usar esse poder que nós temos para o nosso benefício, para o nosso crescimento. E quando eu digo o nosso, não só o nosso individualmente, mas o de todos nós, não é? Então, se a gente fizer uma pesquisa, todas as pessoas vão dizer que um mundo onde haja colaboração entre os seres, provavelmente ele vai ser melhor para a gente viver, não é? Então, onde há colaboração de todos os seres, há progresso, não é? E essa colaboração, se ela for ordenada, se ela for inclusive planejada, né, sempre há um líder que possa e que queira fazer planejamentos e organizações, né? Sempre há as pessoas até já determinadas para fazer isso. Então é preciso que a gente entenda essas coisas e tenha uma adesão a elas, né? O que é poder interno? O que é poder interior? É um conjunto de características que a gente tem, que são nossas, pertencem a nós, nos foi dada quando nascemos, né? Elas nos foram dadas quando nascemos, e se nós as soubermos utilizar, nós então teremos conquistas, teremos muitas facilidades e teremos vitórias. Assim, quem de nós não gostaria de conhecer este funcionamento, né? Então eu me lembro, quando eu era criança, sempre eu gostei muito de histórias de contos de fadas, e eu ficava tão encantada com aquela varinha mágica, com o pozinho mágico, né? Com a fada madrinha e a fada sininho, né? A minha infância foi povoada com esses personagens e eu tinha desejo de estalar os dedos como a feiticeira naqueles filmezinhos de Hollywood, né? Sempre eu tive desejo de aprender a fazer essas coisas, né? Então a gente brinca que bem-vindo ao time das bruxas, mas há uma diferença entre a bruxaria que se faz, né, usando elementos, como a gente vê largamente sobre a Terra e como foi muito usada nos tempos antigos e até hoje né? A utilização de procedimentos de magia negra, né? Oi, amiga Dorothy, bem-vinda. Então, a mágica, ela sempre existe, a magia sempre existe e a gente pode lançar mão de variados elementos para conseguir resultados. Só que usando a magia dessa forma,
utilizando os elementos e contratando entidades, né, para nos ajudar, fica uma coisa falsa. A gente conquista coisas, pessoas, situações, condições de uma forma falsa, forjada. Então ela não terá durabilidade, quanto nos custará muito caro ali na frente, né? Eu não entendia nada dessas coisas de magia negra, eu fui entender bem mais tarde na minha vida, mas pensando naquelas historinhas, naquela simbologia toda. Então, uma varinha mágica, o que ela quer dizer, né? A varinha mágica é um simbolismo, assim como a espada é um simbolismo. Eu até comentei com você sobre o arquétipo de São Jorge, né? Os simbolismos do arquétipo, e a espada, ela contém um simbolismo, que é usar o poder da palavra para realizar milagres, mas milagres verdadeiros. E as fadas com sua varinha, a mesma coisa. A varinha significa a mesma coisa. O uso da palavra, então certas palavras, elas produzem efeitos na vida material. E vocês podem observar nos relacionamentos como as palavras nos afetam, né? Por uma palavra que uma pessoa diz, a gente sente de raiva ou de mágoa ou de medo, né? E repulsa, ou então a gente se derrete toda e tem assim, fica apaixonada com a pessoa, né? E isso acontece. Então a palavra, ela tem poder. E nós podemos fazer milagres com a nossa palavra. Aí, se a gente sabe disso, nós então podemos lançar mão de nossos próprios recursos e conseguir verdadeiros milagres, verdadeiras transformações, e não usar, né, como é feito na magia negra, ou até na magia branca ou na cinzenta também, que se usa elementos, né? Por exemplo, quando o padre levanta um cálice e ele fala que é o corpo ou é o sangue de Cristo, ali é uma magia cinzenta, né? Ninguém vai achar que é uma magia, mas ele pegou um pouco de vinho, que é uma matéria, um líquido, material que você pega, né? Você experimenta, pegou um pedaço de pão, que é a hóstia, são elementos. Então ele consagra aquilo, e ao consagrar aqueles elementos, eles se tornam repletos daquela vibração, né, maravilhosa da figura do Cristo, né, que o Cristo é a alma do mundo. Mas então esse poder nos foi dado. Assim, se nós entendemos como nós funcionamos, nós podemos equilibrar toda a nossa existência. Então eu falava da colaboração. Então nós somos seres, né, aqui na Terra, todos, vamos dizer, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, e portanto somos todos irmãos. E se nós vivemos irmanados, ou seja, em colaboração, sem nos estranharmos, nós podemos então nos organizar e criar coisas maravilhosas em colaboração, não é? Isso é algo espetacular, e nós podemos muito bem nos relacionarmos com as outras criaturas como irmãs, como iguais, e isso vai nos dar um poder tremendo de construir situações de evolução para nós e para todos, né? E isso faz com que até a própria raça, a humanidade inteira, a raça humana, ela suba de nível. E o que é o nosso desejo? Palavras têm muito peso, exato, né? Então nós podemos aprender a usar o nosso poder interior para nos construir. Só que, imperfeitos que somos, né, quando as palavras vêm meio distorcidas ou carregadas de um tom agressivo, de um tom violento, de um tom acusador, ou aquele tom que vem pejorativo, né, nós nos ofendemos, nós nos magoamos ou nos enfurecemos. Tudo bem, tudo certo, sem problema, né? Quando a gente se enfurece, isso é apenas um sinal de que foi mal, a pessoa foi mal, ou nós mesmos fizemos mal ao outro, né? Se ele reagir dessa forma. Portanto, tudo é luz, tudo nos informa de que, opa, caminho errado, bip, 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 o alarme, né?
Então o medo é um alarme, a raiva é um alarme, mas nós usarmos toda a nossa energia para gerar raiva em alguém, ou para nos vingar, ou como sempre eu falo, né? O que sai de nós, se for para vingança, ou se for um corretivo muito pesado que gera aí tantas coisas, se isso for usado dessa forma, nós temos colheitas que não serão não muito agradáveis em nossa vida e a gente começa a emperrar a vida. Porque se eu funciono de maneira desequilibrada, ou seja, pelo medo, pela raiva, né, pelas desconfianças e todas essas coisas que nós guardamos dentro de nós temos um funcionamento muito inferior. Ele vai sim produzir na vida material resultados incríveis, mas inferiores. Então, nosso poder interno, ele não tem, vamos dizer, nem moral nem ética. Ele é amoral, porque ele é puro e simples. Agora, existe uma inteligência usando esse poder. Essa inteligência mal direcionada, né, vai produzir desastres. E as emoções também dirigem esse poder, e as emoções em desequilíbrio, os sentimentos ruins, também vão produzir resultados incríveis na matéria. A gente está sempre alterando a vida material, para o bem ou para o mal. Então, se nós compreendermos isso com muita clareza, nós passamos a mudar a nossa vida rapidamente. Não é? Oi, Sérgio, bem-vindo. E qual que é o nosso interesse? Sim, transformar a nossa vida material em algo belo e não em algo desastroso, não é? Assim, cada ser humano, ele tem essa oportunidade maravilhosa de ser um elemento construtivo, né? Ele tem disponível para a sua vida inteira este poder e usá-lo para construir, né, transformações, produzir transformações maravilhosas, deveria ser, então, a orientação desse ser, né? Deveria ser o ideal desse ser. Mas será que é o que a gente tem visto? Nós vemos sim, né, grandes pessoas com grandes mentes e com grandes corações movendo a energia na Terra para a sua elevação. Desde seres na política, desde seres nas escolas, na educação, desde seres no comércio, na indústria, né, em todos os campos da vida, na agropecuária, né, tantas pessoas maravilhosas produzindo coisas maravilhosas para o desenvolvimento humano, né? Assim, é bom que a gente tire assim essa horinha, como nós tiramos toda quinta-feira, para tratar dessas coisas maravilhosas que a gente pode realizar pela nossa escolha, não é? Porém, nós não vamos conseguir realizar essas coisas maravilhosas antes que a gente se equilibre, não é? Porque é a faca de dois gumes, não é assim? A faca de dois gumes, então, é a palavra que se a gente usa para construir as coisas boas para nós e para todos, para nos elevar, né? Para termos fortuna espiritual e material, puxa, isso é o desejável e assim nós faremos isso realmente. Mas se nós usamos para o outro lado, é o mesmo poder. Então fica isso claro, né? Eu posso tanto construir quanto destruir, não é verdade? No fim, o equilíbrio se fará. Então, vamos comentar da existência na Terra. Eu já venho comentando com vocês desde sempre que com o advento da televisão e dos filmes de Hollywood, nós fomos achatados para baixo, né? Esses veículos trouxeram muitas inferioridades para nós. Os hippies lá na década de 60, eles trouxeram uma série de comportamentos que rebaixaram bastante o nível moral, né, os costumes das pessoas, e a vida começou a entrar em degradação. Foi ou não foi? Então nós olhamos o panorama terreno hoje com tanta miséria, né, e com tanta vulgaridade, e a sexualidade muito exacerbada, e tantas crianças sem um lar decente,
muito desequilíbrio, né? A bebida, as drogas, né? As drogas, todas essas coisas abaixaram muito o nível humano. Só que o que começou a acontecer? Quer dizer, no final das contas, toda essa onda, né, de maldade, de inferioridade, de degradação, ela veio justamente nos cansar e nos sinalizar que não é por aí. Eu desliguei minha televisão há uns 7, 8 anos para trás, talvez mais, né? Eu não me lembro exatamente o ano, mas vamos colocar aí 10 anos para trás, 8 anos para trás. Então, tive essa lucidez de perceber que aquele aparelhinho ligado me tirou de estudos, né? Me tirou de convivência harmoniosa e gostosa, tipo reuniões para um jogo de vôlei, né? Para um passeio, ou até para um aniversário, para jogar a conversa fora, como a gente diz. Mas quando a gente se encontra com pessoas que têm o mesmo interesse, os colóquios desenvolvidos ali, eles são muito elevados, né? Eles são construtivos, não é assim? Portanto, as coisas foram ficando densas demais e hoje a gente está tendo essa possibilidade de ver, encarar e falar: chega, não quero mais, chega, não quero mais, chega, não quero mais. E nós estamos despertando, né, para essa nova era de luz que já está instalada na Terra. Aliás, é exatamente por isso também que muito sofrimento está acontecendo, muita ansiedade, muita dor, né, e muito atrapalho, porque a vibração da luz, ela é elevada e as pessoas que não vibram na mesma intensidade não suportam. Luz demais cega, não é? Portanto, reconhecer esse poder e estabelecer dentro de nós o lado que a gente vai escolher, né? O joio e o trigo, primeiro é dentro de nós, com qual semente que eu vou ficar. Então, se a gente analisar o nosso poder criativo, né, que é a divindade em nós, o que é a divindade em nós? É o poder criativo, porque a divindade é o próprio poder criativo. Faça-se a terra e a terra se fez, não é? Faça-se a luz e a luz se fez, não foi assim? Foi narrado dessa forma. É óbvio que não foi no estalar de dedos e nem foi a varinha de condão que apareceu, não é? Mas foi aquilo sendo construído gradativamente, sendo aprimorado, e hoje nós estamos aqui, né? Hoje disse isso: chega, não quero mais, e saí de uma rede social. Estava me tomando muito tempo. Olha aí, então, a rede social cumprindo sua missão de escancarar para nós que a gente está perdendo tempo, energia e também está descendo, né? Porque as redes hoje, elas têm um nível de superficialidade imenso, que aliás acredito que é por isso, seja por isso que você tenha deixado, né? Assim, se nós não tivéssemos tido esse envolvimento tão íntimo com a televisão, com os filmes de Hollywood, agora com as redes sociais, nós nunca iríamos perceber que a gente estava indo para o caminho errado. Então nós temos que ter uma gratidão tão imensa por todas essas coisas. Isso é consciência, né? Isso é despertar para o poder interno. Olha que maravilha, né? Eu sou uma pessoa que nasceu com rádio e televisão, mas o que eu entendo é que os instrumentos podem ser bons ou maus. E cabe a gente observar e analisar o que está bom ou ruim. Isso mesmo, Raquel. E com o tempo passando, os efeitos daquilo que é nefasto, que é ruim, vão se fazendo muito fortes em nossa vida. Então, lembra da propaganda da cerveja? Vai verão, vem outono, né? Sensualidade, bebida e sensualidade ali, né? E as pessoas se tornando vulgares e sensuais. Agora, na época, a gente até achava graça, né? Mas hoje a gente olha para trás e vê o absurdo. Por exemplo, muito antes tinha a propaganda de cerveja assim: tão saudável que até uma criança pode beber. Vocês já imaginaram? E a gente via aquilo e não reagia? Achava normal? Já pensou isso? Tão saudável que até uma criança pode beber?
não é? E mais atrás, estudando livro de autores que se sobressaíram, um livro narrou que lá na década de 20, as mulheres, quando enjoavam na gravidez, os médicos aconselhavam a fumar para relaxar, porque consideravam que os enjoos eram produto de tensão. Agora, hoje a gente põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, aonde que a humanidade estava embarcando, né? Amarrando o seu cavalo e não sabia. Agora, com tudo que foi acontecendo até hoje, né? Quantos lares destruídos pela bebida, né? Pelas drogas de uma forma geral, cigarro e tudo mais, como as famílias foram sendo destruídas, primeiro, porque esses hábitos, se a gente pensar numa classe média para baixo, leva todo aquele dinheirinho que seria o investimento em uma casa própria, até um carrinho que pudesse comprar, ou renovação, né, de uma geladeira, não é verdade? Então, ou aquela soma que seria uma poupança para feitos maiores no futuro. E tudo isso foi investido em passatempos fúteis, né, e prejudiciais à saúde. Quantos lares foram desfeitos por violência doméstica, né? E na violência doméstica ali tem vários elementos, um deles é a perda, né, do raciocínio, da lucidez por causa de bebida ou das outras drogas, né? Ou por causa de perdas que geram grande sofrimento, e as pessoas em grande sofrimento, elas perdem a razão. Assim, como é complicado, né? Como é complicado. Por isso, todo esse tempo tendo passado e tantas coisas foram acontecendo, que hoje o nosso senso crítico, ele pode nos mostrar que nós usamos o nosso poder invertido, né? Em vez de ser para o bem, foi para o mal, foi para a perda, né? Foi para o desperdício de energia, desperdício de dinheiro. E aí, se nós paramos um pouquinho e analisamos essas circunstâncias, nós ficamos mais fortes, não é? Porque nós refazemos nossas promessas. Nossa, eu não ligo mesmo essa televisão nunca mais. Quando vem uma informação lá, a gente já fica pensando, será que é mesmo? Será que é verdade? Então, nós começamos a ficar mais espertos. Então, nosso poder, ele começa a ser despertado novamente. Então, eu volto a perguntar para vocês, está tudo certo ou não está? Esse jogo de bem e mal na Terra, afinal, serve para alguma coisa ou não serve? Serve e muito, né? Uma didática perfeita. Por quê? Porque o ser humano, se ele não tiver esse apertão, esse arrochão, ele não desperta. Ele continua naquela coisinha mansa, sabe? Na vidinha mais ou menos. Ah, eu quero fumar, é tão gostoso fumar. Ah, eu que não abro mão da minha cervejinha. E não vai abrir nunca, porque, né, fica mais ou menos a vidinha, então não está drástico demais. Mas aí quando começa a surgir o câncer, quando começa a quebradeira dentro de casa, em todos os sentidos, né? Quebradeira de dinheiro, quebradeira de rosto, de nariz, de dentes, não é verdade? Espancamentos e tudo mais. E sem dinheiro para nada, a gente é obrigado a parar e fazer um raciocínio. Então eu comecei falando de colaboração. Aí a gente começa a brigar dentro de casa ou nos grupos de amigos, a gente deixa de colaborar uns com os outros. A gente não quer mais colaborar. Ao contrário, a gente quer se livrar. Nós temos falado sobre isso, não temos? Na nossa utilização dessas coisas. Ah, tá, ali é a conclusão da outra fala, né? Isso, vícios, todos eles são ruins. E tem o vício também na crença negativa, não só o vício no cigarro, na bebida, tem o vício na crença negativa, na ideia negativa e na palavra negativa, né? Com a comida também, isso mesmo, eu estou nesse desafio de escolher os alimentos pelo bem, a saúde, não pelo paladar. O Covid veio me mostrar isso. Ah, tá, porque se a gente gripa, né? Por essa ou por outra gripe, só quer dizer que o nosso sistema imunológico está fraco e, por vezes, também o que a gente pensa pode não estar sendo a melhor coisa.
Porque, na verdade, a gente tem um processo de desenvolvimento. Então, hoje eu, Cristina, por exemplo, estou aqui num nível de entendimento muito maior do que 10 anos atrás. Não dá nem para comparar, né? Como hoje a minha mente está muito mais positiva, como eu consegui me liberar de muitas negatividades, de muitas vulgaridades, que às vezes expressão que a gente usava, piadinha que contava, né? Hoje eu não faço isso mais. Por quê? Porque a gente sem querer pisa na bola. Exemplo, numa palestra que eu fiz numa escola, eu contei uma piadinha de loura, né? Achando a coisa mais natural do mundo, eu dava risada e algumas pessoas davam risadas, mas depois, nos depoimentos, uma professora sinalizou, né? Na fala dela, o que eu percebi? Eu avancei, né? Eu perdi o respeito com aquela pessoa que era loura. E não tinha me passado isso na cabeça, hora nenhuma. Então, nunca mais eu contei piadinha de loura, nunca mais eu contei piadinha de português, nunca mais eu contei piadinha que tenha qualquer classe de preconceito racial. Por quê? Porque se aquela pessoa não tivesse sinalizado, para mim eu não tinha me dado conta, pelo menos naquele dia. Mas como naquele dia eu tive a infelicidade ou a felicidade de contar a piadinha, né? Vamos olhar como felicidade hoje em dia, porque eu pude receber um ensinamento, um alerta que fez com que eu tirasse de mim um hábito nefasto. Então é imprudente, né? Pegando a questão da live da semana passada, é imprudente ficar contando piadinhas que mostram preconceitos ou que riem das pessoas, que as diminuem, né? Não é muito belo isso? Então, nós precisamos namorar com o mal. Não no sentido de adotá-lo, mas no sentido de entendê-lo como luz, né? Não é Lúcifer? Luz, hein? Alguém já pensou sobre isso? Porque, utilizando linguagem de cientista, o contraste nos faz entender as diferenças e optar por aquilo que é melhor para nós, não é? Então, nós podemos falar de luz e podemos falar de contraste. Então, quando a coisa está escura demais, a gente quer clarear, né? A gente entendeu o que precisa clarear. Quando a coisa está pesada demais, a gente entende que precisa torná-la mais leve. Mas se a gente pegar esse gancho para o drama familiar, então o drama familiar, marido e mulher já começam a não se dar bem, porque vem o problema dos ciúmes, porque você fez aquilo, porque eu não fiz, fez, eu não fiz, fez, eu não fiz. E às vezes fez mesmo e a pessoa se enche de mágoa, de raiva e nunca mais é a mesma, né? Então, coração partido, não se abre mais aquela pessoa, não consegue perdoar. Tal a rachadura que aconteceu no sentimento. Então, como fazer, né? Aí eu me fecho ao outro e o outro também, em contrapartida, se fecha e aí aquela família começa a perder a colaboração mútua, né? A colaboração começa a ficar mais maquinal, mais material e o que unia a família, que era o amor, vai sumindo e aquela família vai desintegrar. Se ela não desintegrar, ela vai piorar financeiramente e os membros vão adoecer e tanta coisa acontece. Assim é que funciona. Então, todo o nosso poder que deveria ser usado construtivamente, a gente usa negativamente, porque não sabemos curar as mágoas, não sabemos curar as raivas, não sabemos compreender a outra pessoa. Cristina, mas ele me traiu, isso é um desaforo, eu não aceito e nunca vou esquecer, eu não perdoo, né? Então, ela não entendeu assim. Nossa, minha dor foi tão grande que eu ainda não me dispus a perdoar. Então ela nem cogita de perdoar, porque a dor foi muito grande. Já comentei isso também outras vezes com vocês, né? Então, neste caso, eu vou perdendo o meu poder pessoal de atuar para o bem e de ter uma família harmoniosa e próspera, né? Feliz e próspera. Assim,
Todas as vezes que nós sairmos do caminho da colaboração por sentimentos mal resolvidos, né? Por encrencas, né? E por observar demais, por rigidez, né? Não querer abrir mão, por arrogância, nós só estaremos, então, usando todo esse poder que nós temos para a destruição. O não perdão, às vezes, é apego à dor. E isso faz ficar cada instante maior, doce ilusão. Nossa, muito bem definido, né, minha amiga? Justamente. O apego à dor não nos deixa perdoar e não nos deixa fazer muitas coisas. Nunca mais eu volto lá. Então, se nunca mais eu volto lá, eu posso estar perdendo inúmeras oportunidades de crescimento, de aprendizagem, mas eu me recuso. Então, eu dei nó nas minhas pernas, eu interrompi a fluência da minha vida, eu cortei o fluxo da alegria, da saúde e da prosperidade. Assim, se eu uso o poder que eu tenho para o bem, o meu e o de todos, e observo o que anda acontecendo com os meus sentimentos, então eu sou capaz de restaurar, né, a minha vida, se eu for capaz de curar os meus sentimentos. E com isso curar também os pensamentos que nós geramos, né? O pensamento é considerado o pai. A atividade sentimental é considerada a mãe. Então o pensamento é a sementinha que a mãe recebe, a mãe sentimento recebe, e ela vai gerar ali o filho. Então, se o filho for uma mágoa, se o filho for um ódio, né, se o filho for um desejo de vingança, ele vai vir, assim que ele for dado à luz, ele já vai gerar destruição, não é? Que é a ação consciente depois, não é? Aí, se a semente for positiva e ela vem e engravida a área sentimental, e a área sentimental fica grávida, né? Começa a gestar um sentimento belo e nobre, então quando esse filho nascer, ele virá trazer afeto, harmonia, amor, contentamento. Aí a nossa escolha, né? Realmente, só de pensar em ir em alguns lugares, sinto dor. Então, o que tem nesse lugar que está machucando você? Então, olha o pensamento aí, olha a semente. Se eu pensar em ir naquele lugar, eu sinto dor, né? Então, quando eu penso isso, eu crio dor para mim. Qual que é a minha ação? Não vou naquele lugar. E lá naquele lugar pode ter coisas boas e más. Eu posso me beneficiar ou me prejudicar. Então, aí vai entrar o discernimento, né? Eu não quero ir lá, é por birra, é por pirraça, ou é porque eu sei que lá está inferior demais e eu não consigo chegar lá e reciclar. Eu ainda chego lá e me rebaixo. Porque a hora que eu estiver muito forte, eu estiver grávida, né, de sentimentos nobres e belos, eu chego lá e eu vou transformar lá para melhor. Mas se eu não tiver, eu não devo ir mesmo, porque eu vou chegar lá e vou rebaixar ainda mais. Então, olha só o que significa esse poder interno, né? Então você fica extremamente ansiosa só de pensar em lugares assim. Ótimo, aí que beleza. Isso aí, maravilhoso você pensar isso. Você compreender isso, porque agora você pode curar, né? Este sentimento, pode se entender, analisar o que está envolvido. É porque eu chego lá, tenho certeza que a pessoa vai fazer isso, vai fazer aquilo, aquela outra vai estar lá, eu não tolero ver aquilo. O que tem lá que causa dor? É preciso esclarecer, né? Eu preciso entender, eu preciso me fortalecer diante daquilo. Eu preciso não me abalar diante daquilo. Eu preciso parar de descer naquele tobogã. Então, eu vou começar a usar o pai para engravidar a mãe, né? Com uma semente bem firme. Por exemplo, eu estou acima de qualquer inferioridade. Nada pode me afetar. Eu sou uma pessoa firme, eu sou uma pessoa forte e nada pode me afetar ou me derrubar. Eu falo essas coisas para mim. O mundo pode cair, mas eu vou ficar de pé.
E se já estiver caindo, eu estou aqui de pé e não caio de jeito nenhum. Eu prometo para mim que não vou cair. E se eu cair assim mesmo? Eu levanto depressa, olho para cá, olho para lá, vejo se ninguém viu, né? E retomo as forças, né? Limpa a roupa, tira a poeira e vamos começar de novo. Porque afinal a gente pode cair, a gente não pode ficar embaixo. Então o nosso poder, ele deve ser usado por nós para nos levantar, para nos fazer crescer, né? Ah, obrigada, hein? É isso aí, né, Ângela? Assim, gente, eu sou apaixonada com esse assunto, porque desde o dia que eu comecei a entender isso mais ou menos, que foi lá pelo ano de 2015, assim, e que eu comecei a experimentar, a praticar, eu comecei a ter resultados. É lógico que no começo é muito fraquinho, sabe? Mas se a gente insistir, né, no dia a dia, e a gente procurando fazer leituras que nos reforçam, né, que nos ensinam sempre mais sobre esse funcionamento, nós então podemos vencer as situações com mais facilidade. Então, hoje, se eu olho para trás, eu falo, minha nossa, como eu dei um salto. E eu sou tão feliz com isso, eu não falo isso não é para me gabar não, é para mostrar para vocês que é possível. Se algum ser humano deu um salto em compreensão, começou a praticar as novidades que foram entrando lá no seu ser, no seu coração, né? As sementes começando a florescer, a gente não para nunca mais, sabe? Eu sou reciclador nata, isso, mas sofri muito até entender que antes de reciclar e ajudar, eu tenho que ser luz. Ou seja, manter a frequência da luz. Tive que me dedicar muito, estudar muito e praticar. E você, amiga e mestra, opa, colabora muito ainda. Então, minha amiga, na verdade, a gente é companheira de caminhada, né? Porque a gente se conhece há tantos anos e nós viemos estudando e praticando muitas vezes juntas, né? As mesmas coisas. E nós temos o nosso progresso bem escancarado, né? Você me viu, eu te vi. E isso é maravilhoso e a gente pode dar esse testemunho aqui, né? Obrigada. Sua palestra está sendo muito elucidativa para mim nesse momento. Gratidão. Nossa, que belo. Mas, então, vamos mudar o rumo dos acontecimentos da nossa vida? Vamos. Porque nós queremos e nós decidimos. Não falei da decisão. Então, qual que é a primeira necessidade? A gente tem que... A gente tem que ter a decisão certa, né? Aguardando Karen dar o seu testemunho maravilhoso para nós. Ei. Conta aí, amiga. Oi, eu tô toda. Não estava esperando, não. Isso assim, ó, ela está gripada de Covid e ela está com o gás todo agradecendo a situação, entendendo que ela está sendo um instrumento para limpar o mundo. Se todo mundo tivesse esse entendimento, ninguém teria medo de nada. Não é, minha amiga? Verdade, muita verdade, que eu tô toda aqui descabelada que eu não esperava entrar ao vivo, não. Mas você está importando com isso ou você prefere ser útil? Eu prefiro ser útil, né? Senão eu nem tinha entrado. Então tá ótimo. Karen, conta o seu trabalho de recicladora, porque muitas pessoas precisam de reciclar as energias e não entendem como fazer ainda sozinhas, né? Então ainda precisam de ajuda. Então, Maria Cristina, você, como se diz, lá em 2015, né, foi a que mais assim, que eu tenho muita gratidão por todos os ensinamentos que você passou, né? Mas o mais importante que eu vejo hoje, assim, que você mostrou o caminho e eu peguei e fui firme, né? Porque a pessoa tem que querer, né? Ela tem que querer. Tem que ter a decisão. Eu tenho que ter a decisão e querer, porque são muita dedicação de tempo mesmo, né? E as pessoas, todo mundo que você fala, você não tem tempo. E o tempo hoje é um fator, assim, vamos dizer, determinante para nossas vidas, mas as pessoas não veem, igual você falou no começo, que ela está perdendo tempo nas coisas erradas. Isso. Que não vai acrescentar
que não vai acrescentar a vida dela, como televisão, ficar rolando aí nas mídias sociais, tudo, né? E a gente querendo, a gente consegue, né? Então, assim, eu aprendi muito com você e hoje eu vejo, assim, meu trabalho de recicladora, ele está cada dia melhor, porque eu estou melhor a cada dia comigo mesmo, né? Então, eu testei Covid ontem, eu descobri que eu estava com Covid ontem, e assim, eu dei uma pausa, que essa semana eu estava fazendo live todo dia, dei uma pausa para mim economizar a minha energia, e mais que isso, para mim entender por que ele está aqui dentro de mim, né? Porque ele é o meu amigo, né? E ele não é meu inimigo. E na hora que as pessoas entenderem que o Covid veio para ajudar a humanidade a levar a consciência, a levar a luz, aí vão passar a amar o Covid. E na hora que ele recebeu o amor, ele desaparece. Só que as pessoas estão o quê? Reclamando, estão xingando, estão vibrando no medo, né? As pessoas que ontem eu tive contato, né, nesses dias que eu tive que entrar em contato, falou, eu testei Covid, você fica de olho, porque é a nossa autorresponsabilidade, né, Maria Cristina, falar para as pessoas, né? Então, assim, a maioria das pessoas estão com medo. Então, às vezes a pessoa ela nem chegou perto de mim, assim, tanto, não me encostou. Outras pessoas eu ministrei reiki, tudo, cheguei até a encostar. Mas o mais importante é a pessoa não vibrar no medo, porque se ela vibrar no medo, ela vai pegar qualquer doença, porque o medo vai abaixar o sistema imunológico dela. Perfeito. Isso que ela tem que entender, né? E assim, como recicladora, eu tô sentindo que o Covid veio reciclar para me dar mais um salto, né? Mais um salto na minha consciência, mais um salto na minha saúde, aonde que eu falhei com a minha alimentação, aonde que eu deixei de olhar para aqui dentro. Então ele veio só me mostrar isso para me acabar de equilibrar o que não está em equilíbrio, né? E se eu vejo isso, se eu agradeço isso, a luz já está aí, né? Porque eu não estou culpando, eu não estou xingando, eu não estou lamuriando, eu estou agradecendo e perguntando, ô meu amigo, você está aqui para quê? Né? O que você veio me mostrar? Se alguém te chamar de louca, você não repara. Eu até fiz agora, como pus lá no meu Instagram, né, o diário de um Covid. Quem quiser acompanhar, na real, né? Porque é por aí, as pessoas, a autorresponsabilidade, a consciência, a pessoa tem que começar dentro, não é fora, né? Então as pessoas ainda estão no lamuriar, e o reciclar é isso, né? A gente tem que reciclar o quê? O que tá ruim, o que tem que ser jogado fora. É roupa no armário, é vasilha no armário que não serve mais. Mas e o sentimento que estão aqui dentro que não serve mais? Cadê? Justamente. Vamos jogar eles fora, né? É isso. E hoje que a gente tem muitas técnicas, né, Maria Cristina? Igual você com a numerologia. Eu tenho aí, nem começar a falar que é muito curso que eu tenho, graças a Deus, que eu tenho ferramentas, né, técnicas para ajudar. Mas o mais importante, a pessoa tem que entender, que eu venho falando muito, não é a técnica, a pessoa é a consciência. A técnica, ela vem para favorecer a questão do tempo. Isso. Porque você vai achar... Que pode apressar. A cura vai aparecer de qualquer jeito se você determinar e decidir dentro de você. As técnicas vai simplesmente ganhar tempo, né? Às vezes o que você vai gastar um ano para descobrir sozinho, com uma técnica alinhada, bem definida, com um profissional competente, você economiza um ano que você vai fazer sozinho, né? Em uma hora de sessão. É só o fator realmente tempo, porque na hora que você decide, é interno, eu decido me curar, a cura vai acontecer. Seja por um depoimento, seja por um livro, por uma live belíssima igual essa que você está fazendo. Né? Vai chegar na vida da pessoa. A pessoa tem que entender que é interna. Ela decide, ela escolhe. Mesmo que no nível inconsciente, ela está escolhendo. Perfeito, maravilhoso. Então, ela falou, eu sou recicladora de energia, né, Karen? De onde você tirou isso? Eu quero pegar o gancho para mostrar que o mapa numerológico, ele mostra quem somos nós, o que nós viemos fazer, qual que é a nossa tarefa. Oi? Em 2015 você que me fez o mapa, né? Em 2016, aliás, e me mostrou. Aí eu fui tendo os nortes e me coloquei como terapeuta, porque eu queria, mas não tinha certeza. Aí quando você mostra ali que eu vim para isso, né? E eu agarrei com unhas e dentes e estamos aí. Você achou o seu caminho e estava certa a informação, não é isso? Mas foi através do mapa. Sem o mapa eu ainda
tinha consciência. Eu só adquiri com o mapa que você fez para mim. Nossa, que belo. Então, gente, o nosso tempo aqui está terminando, né, Karen? Fiquei muito feliz com a sua participação. Viu? E você disse coisas aí tão importantes, né, que as pessoas custam para compreender que nós podemos ter essa relação amorosa com a vida e com os acontecimentos da vida. E não entrar por o medo, não entrar para a raiva, né? A mesma coisa aí com relação à violência, por exemplo, que muitas pessoas têm no lar ou na vida de uma forma geral, né? Tantos assaltos, tantas coisas, tudo isso está contando para nós sobre nós mesmos. Quando chega em nossa casa, que é isso que a Karen disse, né? Está contando para nós coisas de nós. E se nós tivermos essa abertura e esse amor, né? Conosco e com tudo, para poder sermos instruídos, nós estaremos com a vida resolvida, porque é questão de tempo, né? E quero reforçar também isso que você disse da gente decidir, né? Que eu estava pegando o gancho. Quando nós decidimos, nada mais será como antes. Mas tem uma coisa, decidiu, foca. Porque se eu decido hoje uma coisa, amanhã eu decido outra, perdeu-se a energia. Tem que começar de novo. Então, às vezes a gente não decide ou não firma e nunca colhe, porque plantou uma semente e não regou, plantou outra semente e não regou, plantou outra semente e não regou. Como é que vai fazer? Né? Então, determinar uma coisa e ir em frente. Né? Então, o poder é imenso e está aí, né, minha amiga? E nós estamos usufruindo do danadinho e a vida está cada vez melhor. Né? É verdade. Deixa eu perguntar se alguém... definições, né? Se alguém tem alguma pergunta, gente, deixa eu ver um comentário aqui. Temos muitos instrumentos de cura, basta querer, sem dúvida. Aureliana, gratidão, maravilhoso, palestra duplamente satisfatória, gratidão a ambas. Gente, eu agradeço muito a audiência de vocês, tenho certeza que a Karen também agradece, porque isso dá sentido à nossa tarefa, né, Karen? Porque enquanto a dela fazer a reciclagem de energia, a minha passar o que eu aprendo, para que nós todos possamos nos reestruturar de uma forma mais elevada. Então, nós estamos aqui cumprindo tarefa. E se nós temos audiência, nós batemos palmas, né? Porque a gente está conseguindo fazer. Então, muito obrigada, né? Quero agradecer. E a sua participação valiosa. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu esperava. Entrei na live aqui, montando meu quebra-cabeça aqui, aí você chama, falei, eu não falo não, né, Cristina, não sei falar não, eu falo só sim a luz, a luz eu só falo sim. A luz põe a gente em enrascadas, né? Mas a gente não tem medo, vai lá e confere. Vai lá e confere. Né? Gente, nenhuma pergunta? Viu? Muito obrigada também. Se não tiver nenhuma pergunta... Tá, tchau, tchau. Eu vou sair, tá? Gente, muito obrigada, então. Boa noite e até a semana que vem. Se Deus quiser, muita luz para todos vocês e muito poder nesta vida.